Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, estudando ainda a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos quase terminando a carta. Hoje continuaremos no capítulo 5, os versos 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e o verso de número 13. Eu lerei, os irmãos somente acompanhem. Diz assim o apóstolo Paulo: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Vamos orar, meus irmãos, e pedir a graça de Deus sobre a nossa vida nessa noite para a compreensão da palavra do Senhor. Santo, eterno e majestoso Deus, estamos aqui novamente trazidos pelo Senhor, depois de um dia de trabalho, onde fomos cercados por Tua benevolência de todas as partes, onde vimos o Teu cuidado sobre nós, sobre todas as coisas, e não houve um só instante desse dia que a Sua graça e a Sua misericórdia não repousasse sobre nós, não porque merecemos alguma coisa, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo, o nosso suficiente Salvador. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Queremos ser instruídos pelo Teu Santo Espírito e queremos ter a nossa mente guiada, o nosso coração transformado e as nossas ações sujeitadas à Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um irmão que chegou aqui hoje à noite, e aqueles irmãos que não puderam estar, mas estão presentes através do culto presencial, do culto online. Que o Senhor os abençoe também e que seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado essa carta e nós estamos na última sessão da carta, onde ela começou no capítulo 4, verso de número 13, e ela encerra no capítulo 5, verso de número 22. E nessa sessão última da carta, o apóstolo Paulo está terminando aquilo que ele disse que, em sua oração, lá no capítulo 3, verso número 10, disse que era o seu propósito em relação a esses irmãos. No capítulo 3, verso de número 10, ele fala de uma oração que ele fazia pelos irmãos dia e noite, com o máximo empenho, com o objetivo de poder visitar esses irmãos, uma vez que ele não estava na cidade de Tessalônica, ele estava em Corinto, e o propósito dele em visitar os irmãos era para que ali ele pudesse suprir esses irmãos no que diz respeito às deficiências da fé de cada um deles, que ele havia recebido o relato. Então, o desejo do apóstolo Paulo, segundo esta oração que ele faz no verso 10 do capítulo 3, era corrigir essas deficiências de maneira presencial. Ele queria estar lá com os irmãos, mas ele não pode. E aí então, a forma que ele entendeu que poderia fazer essas correções era escrevendo uma carta. Então ele escreve essa carta, e nesses versos do capítulo 4, verso 13 até o capítulo 5, verso 22, trata exatamente dessa parte, dessas correções que ele está fazendo.
Vale ressaltar aqui que algumas dessas deficiências que o apóstolo Paulo menciona nesses capítulos aqui, nesses versos, possivelmente foram deficiências que ele encontrou quando ele esteve presente com aqueles irmãos. O texto de Atos capítulo 17, que fala desse episódio que Paulo fundou a igreja de Tessalônica, diz ali que ele esteve num período de 3 sábados consecutivos pregando entre os irmãos. Mas é bem provável que não fossem apenas 3 sábados que o apóstolo Paulo tenha ficado entre eles. Ali são uma referência a 3 sábados, mas é possível que o apóstolo Paulo tenha passado mais tempo. Então é possível que essas deficiências já tenham sido detectadas pelo apóstolo Paulo, mas certamente grande parte dessas deficiências tenham sido relatadas ao apóstolo por parte do seu auxiliar chamado Timóteo, um auxiliar que Paulo encaminha para a cidade de Tessalônica. A referência dessa informação está em Atos capítulo 17, verso de número, se eu não me engano, verso de número 15, onde ali o apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, depois de ter saído de Tessalônica, expulso da cidade, ele diz que ele mandou um aviso para que Timóteo e Silas fossem encontrar-se com ele em Atenas. Paulo tinha urgência que eles chegassem lá. E possivelmente o apóstolo Paulo deve ter dito a Timóteo: olha, volta para Tessalônica, uma vez que eu não posso ir, e ao chegares lá, auxilia os irmãos, mas verifica o que pode ser feito além dessa prestação de serviço para que eu saiba, e aí você me relata para que eu possa ajudá-los. É possível que Paulo, então, no retorno de Timóteo, segundo a informação que nós temos no capítulo 3, verso 6, quando Timóteo chega em Corinto e traz as informações de Paulo, diz aí a carta: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda que sempre guardam graça e lembrança de nós, e aí ele vai relatar os fatos, é possível que Timóteo tenha dito: Paulo, os irmãos estão muito bem, mas há algumas coisas que precisam ser corrigidas na fé desses irmãos. Então, grande parte do relatório que Paulo recebe é o que vai dar razão para que ele escreva essa parte da carta aqui do capítulo 4, verso 13 até capítulo 5, 22. Paulo já tratou, como nós já estudamos, de 2 deficiências que foram visualizadas. A primeira deficiência no capítulo 4, de 13 a 18, nós já vimos isso. E a segunda deficiência do capítulo 5, de 1 a 11. Nós também já estudamos sobre isso. Nós estamos na terceira deficiência que o apóstolo Paulo detectou, que precisava ser corrigida, que estão aí nos versos que nós lemos, verso 12 e verso 13. A grande pergunta é: o que foi que Timóteo disse para Paulo, para que Paulo pudesse corrigir os irmãos? Qual foi a deficiência detectada por Timóteo e relatada a Paulo? A deficiência é simples. Timóteo disse: Paulo, alguns irmãos dentro das comunidades cristãs em Tessalônica que nós fundamos estão com dificuldades de prestar respeito à liderança que foi estabelecida lá. Vou repetir. Timóteo disse: Paulo, alguns irmãos, não todos, estão com dificuldade em prestar obediência ou prestar respeito à liderança que foi estabelecida nas comunidades ali. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso primeiro porque foi Timóteo quem relata a Paulo, segundo capítulo 3, verso 6 em diante. Mas a gente sabe disso pelas informações que nós temos nesses versos 12 e 13. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, e essa é a primeira informação que nós temos, que constata que esse era um problema, que na igreja de Tessalônica já havia uma liderança instituída. Aí alguém pode perguntar: bem, mas o apóstolo Paulo ficou pouco tempo na cidade, já tinha uma liderança lá? Sim. Lembre-se que ele manda Timóteo para lá, e Timóteo, nós não sabemos quanto tempo passou na cidade, mas já havia uma liderança. Como é que nós podemos afirmar que havia uma liderança? Pelas frases que o apóstolo Paulo usa nesse texto, no verso 12, onde ele diz assim:
Preste atenção, irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço. Na Bíblia de vocês aí, que a minha é uma versão, é a Naá aqui, que eu estou com ela, mas algumas versões aí que os irmãos têm está assim, que acateis com apreço. Então, Paulo diz, irmãos, que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês. Agora preste atenção, os que presidem vocês no Senhor e os admoestam. Está aí na Bíblia de vocês assim? Que acateis com grande apreço os que trabalham entre vocês, os que vos presidem e os que os admoestam no Senhor. Essas duas expressões aqui usadas, presidir e admoestar, elas são interessantes aqui no contexto da carta. A expressão presidir significa liderar, significa dirigir, significa dar assistência aos liderados. E a expressão admoestar significa corrigir ou advertir. E quando a gente lê o contexto da carta, a gente vai perceber que essas expressões de corrigir e advertir eram relacionadas à questão de liderança, de governo. Então, essa liderança aqui, que foi instituída na igreja, quando Timóteo foi enviado por Paulo até lá, era uma liderança que estava tendo dificuldade com esse respeito que lhe era devido. Então, essa informação que Paulo nos dá já é um item para a gente pensar que estava ocorrendo isso mesmo. Mas uma segunda informação para a gente entender que havia liderança na igreja. Sempre que Paulo fundava igrejas aqui no contexto de comunidades, eram casas que recebiam irmãos e ali, a partir de algumas em torno de 10 pessoas em diante, já se formava uma igreja. Não eram templos assim, eram casas. Então haviam várias comunidades às vezes na cidade, eram várias igrejas, podemos assim dizer. Então, aonde Paulo fundava uma comunidade cristã, Paulo geralmente ele instituía o governo e a liderança da igreja. Como é que a gente sabe disso? Basta você observar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária, ele passou por algumas regiões, ali no Oriente. Quais foram as regiões? Antioquia da Síria, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas 3 cidades ele passou e ele fundou igrejas ali. E é interessante essa informação, porque se nós constatarmos no capítulo 14 de Atos, verso 23, onde consta a informação que Paulo percorreu essas cidades, é dito que o apóstolo Paulo, após percorrer a última cidade, que era a Derbe, ele retorna para as cidades anteriores. E o que ele faz ao retornar? Ele vai rever os irmãos, mas diz o texto que ele vai eleger presbíteros, para que esses presbíteros liderem aqueles trabalhos. Logo na primeira viagem missionária dele. E significa que aconteceu assim na segunda e na terceira, obviamente. Há um outro texto na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 5, onde ele dá a mesma orientação para Tito. Igrejas haviam sido fundadas na ilha de Creta, e o apóstolo Paulo, em uma das viagens dele, diz a Tito: olha, eu te deixei em Creta para que você lá organize os trabalhos e eleja presbíteros para que possam liderar o trabalho ali. Você pode constatar essa informação. Logo, a gente pode dizer que com Timóteo não foi diferente. Quando Paulo diz: Timóteo, vá para Tessalônica, lá já tem muitos irmãos. Então, certamente, uma das orientações foi: Timóteo, organiza as comunidades, a igreja em Tessalônica, e elege oficiais presbíteros para que liderem o trabalho ali. Essa foi, com certeza, uma das orientações de Paulo. Bom, então, como nós já vimos, qual era o problema que estava acontecendo, que foi relatado por Timóteo a Paulo? Os líderes não estavam sendo respeitados por alguns irmãos. Pois bem, nós não sabemos detalhes minuciosos, bem definidos sobre como essa falta de respeito estava acontecendo. Mas, à luz daquilo que nós observamos Paulo relatar nesses 2 versos, nós podemos dizer que haviam pelo menos algumas coisas bem definidas na mente de Paulo
que faz com que ele pense que algumas áreas estavam um pouco conturbadas nessa questão e que ele precisava tratar. O verso 12, quando Paulo diz que acateis com apreço, e essa palavra acatar significa respeito, e no verso 13, que os tenhais com amor em máxima consideração, você vai perceber aí que a ideia desses dois versículos, verso 12 e verso 13, traz a ideia de estimar, de respeitar, de reconhecer o valor de alguém. É esse o significado dessas expressões, acatar aí, e ter em consideração máxima. E observe que no verso 13 o apóstolo Paulo é muito mais enfático quando ele diz, ele usa essa expressão máxima consideração, essa expressão é superlativo, né? Ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, não somente respeitem, não somente estimem esses líderes, não somente os considerem, mas façam isso num grau bem maior do que vocês fazem no meio comum. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Bom, como é que a gente pode entender aqui melhor essa falta de respeito por parte de alguns irmãos em relação à liderança? Há três coisas que o apóstolo Paulo diz nesse texto que nos ajudam a pensar sobre o que e como é que a gente aplica isso para a nossa vida como igreja. Bom, tudo indica aqui que o problema desses irmãos desrespeitosos estava relacionado com três coisas. Todas estão listadas aí no verso de número 12. Primeira, os irmãos estavam tendo dificuldade em relação ao trabalho que a liderança estava prestando na igreja. Presta atenção no que ele diz: tenhais com grande apreço os que trabalham entre vocês. Então, a falta de respeito estava relacionado ao trabalho que a liderança estava exercitando na igreja. A gente precisa saber que trabalho era esse. Segunda, a questão em relação aos desrespeitosos, dizia respeito à questão da supervisão ou superintendência dos líderes em relação aos irmãos. Está aí no verso 12, os que vos presidem no Senhor. E a terceira causa era com relação às admoestações que a liderança exercia no seu ofício em relação aos irmãos. Ele termina o verso 12 dizendo, e os que os admoestam. Então são três coisas: o trabalho prestado por esses irmãos, a superintendência deles como líderes e as admoestações que eles davam aos irmãos. Os irmãos, alguns estavam tendo dificuldade com isso, estavam sendo desrespeitosos. Vamos ver então cada uma delas, como é que nós podemos aplicar a nós. A primeira é com relação ao trabalho que essa liderança prestava a esses irmãos aqui. Mas a gente sabe que os líderes, né? Qualquer líder que assume um trabalho, ele é, na verdade, antes de ser líder, um aprendiz de um outro líder. Ninguém chega a liderar sem antes aprender como liderar, não é? Então, certamente, essa liderança que foi instituída na igreja de Tessalônica, ela tinha como base o aprendizado recebido de quem? Do apóstolo Paulo, que esteve lá, e também de Timóteo e Silas, que foram desencaminhados por Paulo para cuidar desses irmãos. E o que esses irmãos aprenderam sobre liderar com Paulo e com Timóteo e com Silas? Certamente eles aprenderam sobre o trabalho que deveria ser exercitado por eles como líderes na igreja. E aqui há duas coisas relacionadas a essa questão. Eles não somente aprenderam que seria exigido deles, como líderes, muito esforço, muito compromisso com a tarefa de pregar, de ensinar, de auxiliar, de ajudar os irmãos. Você sabe que o trabalho do líder não é só pregar, não é só ensinar, mas tem outras coisas aí. Então eles aprenderam não só que seriam exigidos deles pregar, ensinar, auxiliar e ajudar o rebanho, como também seria exigido que eles conduzissem esse rebanho para que o rebanho aprendesse a trabalhar também. Então observe essas duas coisas.
Eles iriam trabalhar, mas muito mais teriam que ensinar o rebanho a trabalhar. E aí que consistiu o problema. O foco da liderança, então, aqui, conforme nós vemos, estava em que esses líderes estavam a serviço da igreja, né? O próprio Senhor Jesus estabeleceu isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então esses líderes estavam a serviço da igreja, mas também com a responsabilidade de treinar os membros para que trabalhassem, né? Haja visto que todos nós, segundo o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 28 e 19, a tarefa de todo crente é trabalhar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então, pregar e fazer discípulo é trabalho. E todos estão nesse mesmo barco para trabalhar. E essa é a tarefa da liderança. Tudo indica aqui, então, que alguns irmãos não estavam aceitando ou acatando de bom grado a chamada dos líderes para que eles pudessem contribuir com o trabalho que toda a igreja deveria prestar na região ali, ou na cidade de Tessalônica. Então os líderes certamente estavam dizendo: irmãos, vamos trabalhar. E alguns não estavam conseguindo acatar isto em relação a essa chamada dos líderes. Por isso que Paulo diz aqui: irmãos, nós vos rogamos que respeitem. A palavra acatar é respeitar. Aí na sua Bíblia, respeitem aqueles que estão liderando vocês. Mas a liderança que Paulo menciona aqui é o trabalho, liderar pelo trabalho. E uma das formas de você prestar respeito aos líderes como membro de uma igreja é acatar aquilo que os líderes estão realizando na igreja e com a igreja. Certo? Como é que se respeita a liderança? Dizendo sim, Senhor? Não. Contribuindo com o trabalho, porque a liderança vai trabalhar, mas ao mesmo tempo vai estimular os irmãos para que trabalhem. E uma forma de prestar respeito é ajudando os líderes nas tarefas que eles estão conclamando a igreja a fazer. Por quê, irmãos? Porque a liderança não trabalha sozinha. O Senhor Jesus, quando instituiu o colégio apostólico, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus já deixou isso claro. Ele não realizava o trabalho só. Ele começou a fazer o quê? A selecionar os discípulos para que eles pudessem realizar as tarefas também. E ele passou o seu ministério todo fazendo o quê? Trabalhando e ao mesmo tempo preparando os discípulos para que eles pudessem ser os futuros líderes da igreja. Ele preparou aqueles irmãos, seus discípulos. Então a liderança, ela prepara as ovelhas para que essas possam exercer as suas atividades também dentro do corpo de Cristo. Os trabalhos da igreja não são de exclusividade da liderança. Então essa ideia de que só os presbíteros docentes, presbíteros regentes e os diáconos é que têm que trabalhar. A igreja, o resto dos irmãos vem para o culto. Essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que todos trabalham. O culto todo mundo presta, né? Você vem como, se for um líder do trabalho, se for um professor de escola dominical, se você for o servente da igreja, o zelador, se você for o porteiro, não importa quem você seja. Você vem em comum acordo com os demais e também como os outros fazem, qualquer um, você vem para prestar o seu culto, mas também você vem para trabalhar como todos trabalham. E aqui tem uma aplicação para nós, irmãos. O que possivelmente estava acontecendo ali? Toda liderança, ela vai exercer a sua atividade de trabalhos a partir de um planejamento. O nosso Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Não se faz um trabalho do Senhor à toa, ou não se faz o trabalho do Senhor de qualquer jeito. Existe um planejamento.
Como é que o culto vai funcionar? Como é que as tarefas que a igreja realiza vão funcionar? Não se faz as coisas de qualquer jeito. Ninguém chega na igreja para prestar o culto sem saber o que vai fazer. Há todo um planejamento que é elaborado. Isso é bíblico, Então, possivelmente estava acontecendo que, como era comum, a liderança da igreja havia planejado a rota de trabalho para a igreja desenvolver ali em Tessalônica, mas alguns membros estavam tendo dificuldade. Mas que planejamento era esse? Qual era o tipo de trabalho? Presença nos cultos, Você tem uma escala. Quais são os dias que a igreja vai prestar do culto? A igreja tem que estar lá. Irmão, nós vamos prestar culto tal dia, então vamos ter que estar lá. Foi planejado isso, Ninguém vem para a igreja, eu vou lá na quarta-feira, na quinta-feira, mas nem tinha nada lá, eu fui lá, estava fechada a igreja. A pessoa, se fosse assim, não, tem um planejamento aí. Possivelmente os irmãos estavam sendo omissos nos cultos, alguns, não todos. Estavam tendo dificuldades em se unir para prestar trabalhos de evangelismo, para visitação de irmãos, para fazer discipulado, ou para prestar algum auxílio social, que a igreja fazia muito nessa época. Como se dissesse, não, mas eu acho que eu não tenho que me envolver nisso. Isso daí é papel da liderança. Se nós fôssemos aplicar isso para nós como igreja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e disse para eles, e diria para nós, e como está aqui, a igreja precisa planejar a sua vida. E quem é responsável por planejar a vida da igreja são os líderes. Os líderes planejam os cultos semanais, os horários desse culto, quem vai dirigir, quem vai pregar, Planeja também os trabalhos das classes que são formadas dentro dos cultos, os departamentos. Planejam os dias de reunião, de oração, os horários também, os grupos de estudo que vão funcionar, se vai ter evangelismo e quando serão esses evangelismos, e os trabalhos sociais de auxílio aos mais necessitados dentro da igreja. Isso tudo é planejado pela liderança. O grande problema que estava acontecendo lá e que é uma aplicação que pode estar acontecendo hoje é o seguinte, que alguns irmãos não queiram participar desse planejamento e que não queiram contribuir com algumas dessas tarefas. É possível isso acontecer. De repente o irmão vai dizer, não, eu não quero evangelizar. Não, eu não quero discipular. Não, eu não quero participar dessa classe. Não, eu não quero participar desse grupo de estudo. Mas foi planejado pela liderança. E a liderança planejou o trabalho para o corpo que está comungando num determinado local. E se nós somos membros desse corpo, nós temos parte com os trabalhos que a liderança implementou. Nós não vamos nos eximir, não é? Por isso que na profissão de fé e batismo, ou quando recebemos pessoas, isso é deixado muito claro. A profissão de fé e batismo não é para definir se a pessoa é crente ou não, mas é para recebê-la num local onde ela vai se juntar aos demais e sob a liderança de pessoas para cumprir suas obrigações, os seus deveres. E não pode se eximir disso. Elas vão se unir a esse corpo para juntos poderem trabalhar. Então aqui é bem provável que alguns irmãos estivessem tendo dificuldades em cumprir com essas suas obrigações. Irmãos, essa é uma forma de desrespeitar a liderança. Quando alguns irmãos não assumem sua responsabilidade de olhar o planejamento da igreja que foi implementado pela liderança e resolvem não vir aos cultos, ou vem quando quer, a hora que quer, ou participa dos trabalhos quando quer ou se quiser, ou não participa das demais atividades que está no planejamento da igreja, sabendo que pode participar. Esse tipo de atitude é uma atitude de desrespeito para com a liderança.
porque a liderança aqui está responsável pelo trabalho. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos: irmãos, pedimos que vocês, rogamos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. E uma maneira de respeitá-los é: se juntem e trabalhem e façam aquilo que está sendo pedido. Só há uma maneira que isso pode ser descumprido: se a liderança estiver implementando algum trabalho antibíblico ou herético. Mas se for bíblico, orar é bíblico, grupos de estudos é bíblico, cultuar é bíblico, evangelizar é bíblico, trabalho social da igreja é bíblico, então nós temos o dever de estarmos sempre presentes. Não é uma opção, é um dever. Não se isentar, a não ser que seja um motivo justificável, mas se isentar é desrespeitar a liderança. Segunda coisa, o problema da superintendência dos líderes entre os irmãos. Paulo diz aos irmãos desrespeitosos aqui que eles deveriam respeitar sua liderança, não porque essa liderança era melhor, não porque tinha o cargo estabelecido sobre elas, ou porque eles estavam dizendo aos irmãos: vocês vão nos respeitar, que liderar não é assim, né? Não tem a ver com tirania. Mas Paulo está dizendo que os irmãos deveriam respeitar a liderança pelo fato de que essa liderança havia sido instituída pelo próprio Cristo para liderar o trabalho. Observem que ele diz aí: tenhais com grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que os presidem em quem? No Senhor. Presidir aqui é liderar no Senhor. A expressão presidir aqui, ela comunica na língua original a ideia de líderes que haviam sido instituídos e que estavam executando uma tarefa de supervisionar a igreja. A liderança não só planeja, mas ela supervisiona os trabalhos, como é que estão sendo feitos. E essa palavra presidir também comunica a ideia de quem tem certa jurisdição sobre os membros e sobre as atividades que esses prestam dentro da igreja ou de um trabalho. Então os líderes, eles planejam e eles supervisionam os irmãos nos trabalhos que estão sendo executados com base no planejamento. Mas tudo indica aqui que alguns irmãos estavam se mostrando resistentes ao fato de que deveriam se submeter aos líderes que os supervisionavam. Em que sentido, mais ou menos? A liderança certamente vai querer prestar contas com os irmãos em relação às vidas desses irmãos fora do âmbito também da igreja. Nós não somos um corpo, né? Se o irmão não estiver vivendo a sua vida no meio secular, fora do ambiente de culto, se não estiver vivendo bem, a liderança vai chamar para prestar contas. Uma das tarefas mais difíceis para a liderança é essa, porque alguns entendem que estão se metendo na vida delas, né? Alguns acham que a liderança é só para pregar e ensinar, só isso, ou então para cuidar dos aspectos burocráticos do local onde se reúnem pessoas só, mas não se meta na minha vida. Alguns pensam assim, mas alguns terão que prestar contas, aliás, os irmãos terão que prestar contas quanto às suas atitudes, seus comportamentos na vida secular. A liderança também terá que chamar os irmãos para prestar esclarecimentos quanto às suas ausências nos cultos ou em determinados trabalhos da igreja. Possivelmente estava acontecendo aqui. Às vezes o pastor vai ter que ligar, né? Ô irmão, o que aconteceu que não lhe vi no culto de domingo? Né? Pastor, o senhor está querendo comandar a minha vida? Eu não fui porque eu não quis. O que o senhor tem a ver com isso? Alguns podem querer responder assim, né? Mas quando o pastor der uma ligadinha para você, ou mandar uma mensagem lá, né?
entenda que ele, como supervisor do trabalho, ele precisa saber por que você não veio, porque você faz parte do corpo da igreja e você faz falta, né? Então ele quer saber como é que você está. Mas alguns irmãos estavam tendo dificuldades com isto, ou alguns têm dificuldade em querer realizar alguns trabalhos, mas esses trabalhos não são trabalhos que a liderança aprova. Você pode ver que às vezes em determinados lugares é assim. Alguns irmãos querem implementar trabalhos, mas a liderança não aprovou esses trabalhos. E aí, quando a liderança tem que conversar com esses irmãos, explicar, elas não compreendem. Às vezes nós temos dificuldades com isso. E outros possivelmente estavam tendo dificuldades em seguir as orientações que a liderança dava a esses irmãos em relação ao funcionamento do trabalho. Alguns irmãos têm dificuldade em aceitar porque que esse trabalho deve ser feito assim ou assado, né? Os trabalhos são planejados pela liderança. Então, nós percebemos aqui que alguns irmãos estavam com essa dificuldade. E Paulo diz que não acatar com respeito à supervisão, que faz parte do papel da liderança, é deixar de respeitar o próprio Cristo. Porque, segundo Paulo diz aqui, esses líderes, eles lideram o trabalho segundo a vontade do Senhor. Os que presidem lideram no Senhor, diz o verso 12. Há um texto interessante onde o autor da carta aos Hebreus, comentando esse mesmo caso, ele diz algo interessante no capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17, ele diz assim: olha só, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, obedecei aos vossos líderes, porque eles estão cuidando da alma de vocês. E para cuidar tem que supervisionar. E a última coisa, as admoestações que os líderes estavam dirigindo aos irmãos. Paulo diz aos irmãos desrespeitosos aqui que eles deveriam acatar as admoestações recebidas dos líderes quando necessário. Ele diz que acateis com apreço os que vos admoestam, final do verso 12. Essa expressão admoestar aqui no grego significa advertir ou corrigir. Quando você chama o irmão para: irmãos, olha, irmão, isso aqui precisa ser corrigido. Irmão, você não está andando da forma como deveria. Irmãos, é bastante interessante o uso dessa expressão que o apóstolo Paulo faz aqui na língua original, porque geralmente quando a gente encontra essa expressão em outros textos, ela geralmente está ligada ao papel da liderança, papel de liderar por admoestações, corrigir e advertir os irmãos, sendo que em alguns casos essa admoestação ela vem de forma positiva. Quando é que ela vem de forma positiva? Quando o objetivo do líder é chegar com o irmão para motivar, para estimular, para fortalecer o irmão, para que esse fique firme diante das pressões da vida, diante dos problemas que ele estiver enfrentando. Então essa é uma forma de admoestar: irmão, fique firme, lute contra isso. O irmão não está em pecado, mas é uma forma de estimulá-lo a avançar, para não cair. Mas o sentido que Paulo usa aqui de admoestar é negativo. Como é que a gente sabe disso? Porque o sentido negativo é o sentido de correção por alguém que está andando no pecado, está fazendo coisa que não deve. Basta a gente analisar o contexto. Por que Paulo está escrevendo essas palavras que se encontram do capítulo 4, verso 13 até o capítulo 5, verso 22? Por quê? Porque ele está corrigindo os irmãos nas deficiências da fé que eles têm, não é isso? E aqui Paulo está citando algumas deficiências, entre elas a falta de respeito à liderança. E aqui, uma das coisas que a gente entende que Paulo está mencionando em relação a esse problema que esses irmãos estavam vivendo de maneira incorreta
em suas vidas, pode ter sido detectado isso, estavam sendo faltosos, e por terem sido advertidos pela liderança na forma como eles estavam fazendo as coisas, ou caminhando, ou se comportando, eles não gostaram da admoestação. E aí Paulo então tem que chamar esses irmãos aqui na carta para ajudá-los. E é bem provável, irmãos, que as advertências ou as admoestações da liderança para com esses irmãos tenha sido exatamente pelos 2 pontos anteriores que nós vimos. Os líderes devem ter dito: irmãos, temos observado que vocês não estão se envolvendo nos trabalhos da igreja, vocês não estão vindo muito para os cultos, vocês têm se ausentado, vocês não têm partilhado com a igreja das atividades que a igreja presta. Ou podem ter dito também: temos percebido que vocês estão aborrecidos, ou melhor, tenham chamado os irmãos para prestar contas de suas vidas por algum comportamento que os irmãos não estavam tendo de maneira bíblica. Ou podem ter chamado os irmãos para orientá-los a se corrigir em algumas áreas, dentro do meio religioso ou na vida secular. E por causa dessas questões, os irmãos tenham se melindrado. E o apóstolo Paulo aqui, então, informa esses irmãos que essa postura não estava correta. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, nesse verso aí, final do verso 12, em relação a essa admoestação, é que esses irmãos estavam sendo desrespeitosos com uma liderança que tinha autonomia e autoridade para corrigi-los. Não foram esses irmãos que se intitularam líderes, mas eles foram vocacionados para o papel. O texto diz: os que os presidem no Senhor. Então, quem colocou essas pessoas no cargo para supervisionar a igreja, para planejar os trabalhos da igreja e para corrigir os irmãos foi o Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo diz que essa liderança deveria ser respeitada. E é interessante que Paulo vai dizer no final do verso 13: por causa do árduo papel que essa liderança tinha sobre suas costas. Irmãos, admoestar e às vezes até disciplinar membros por causa da conduta e do comportamento que eles têm não é tarefa fácil, mas mesmo assim deve ser respeitado. A admoestação, a advertência, ela não visa outra coisa da parte da liderança, senão orientar o crente quanto ao perigo que ele pode estar correndo se continuar com a sua conduta, seu comportamento, ou até mesmo se desviar da igreja. Então o objetivo da advertência não é outra coisa senão ajudar a igreja, mas alguns irmãos estavam tendo dificuldades com isso. Portanto, aqui nós vemos que as atividades planejadas, a supervisão da parte da liderança, assim como as advertências em forma de admoestações aqui dos faltosos, eram parte, diz Paulo, do oficialato da igreja, da liderança da igreja. E a liderança precisa entender que precisa acatar esse ofício, faz parte do trabalho dos líderes, e eles não têm como não fazer isto. Por isso, diz aqui o apóstolo Paulo com uma ênfase ainda maior no verso 13, que os irmãos tenham com amor, em máxima consideração, os líderes, por causa do trabalho que realizam. Que trabalham? O planejamento da igreja, a supervisão da igreja e, quando necessário, ter que admoestar e disciplinar irmãos. Liderar por si só, irmãos, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Agora, ter que prestar contas do trabalho o líder ainda tem que prestar contas desse trabalho para Cristo, é pior ainda. Por isso que Paulo diz, como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, esses irmãos não estão aí
porque eles querem. Estão aí porque Cristo os colocou e eles vão prestar contas desse trabalho. Eles não vão prestar contas apenas da sua vida, vão prestar contas de outras vidas. Isso tem um peso muito grande. Então respeitem o trabalho deles. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, por isso que Paulo dá uma ênfase maior no verso 13. A ênfase maior de Paulo ao pedir aos irmãos que tenham os líderes em máxima consideração é porque o respeito é uma das formas de você encorajar a liderança para que não desanime. Porque quando o irmão não segue o planejamento da igreja, quando o irmão não quer que o líder fale nada sobre ele ou para ele, e quando o irmão não quer que o líder admoeste, essa é uma forma de desrespeito, mas ao mesmo tempo desencoraja a liderança. E liderança que eu estou falando dos líderes da igreja. Isso é desencorajador. Mas uma forma de respeitar é encorajar os líderes. Uma forma de respeitar é acatar a liderança, porque acatar a liderança é uma forma de encorajar os líderes a seguir em frente. O respeito aqui que Paulo pede aos irmãos não é por causa da patente, por causa do cargo, mas, segundo Paulo nos diz no verso 13, pela consideração que os irmãos vão ter, pelas lutas que esses líderes enfrentam e pelo esforço que eles fazem para realizar essa árdua tarefa que eles receberam da parte do Senhor. É por esse motivo que o apóstolo Paulo acrescenta um ingrediente nessa questão do respeito. Ele diz, observem no verso 13, ele diz: tenham essas pessoas em máxima consideração com amor. Respeitar com amor é quando o membro reconhece que os líderes são pessoas comuns. É entender que esses líderes lutam com seus pecados, com seus conflitos, com suas angústias, com seus temores, que eles carregam o peso diário sobre seus ombros por causa da tarefa que eles receberam e da prestação de contas que eles terão quando tiverem que entregar o seu trabalho a Cristo. São pessoas que não foram chamadas para liderar pessoas perfeitas, mas pessoas pecadoras. E liderar pessoas pecadoras, irmãos, não é tarefa fácil. Que esses irmãos lembrassem que esses líderes são pessoas que assumem para si mesmas, olha só, problemas de toda a igreja, como se fossem seus problemas, e procuram ajudar a igreja toda a resolver os seus problemas que não são deles. E essa é uma tarefa difícil. O líder não cuida só da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Os líderes cuidam da igreja. Os problemas de cada irmão são os problemas dos líderes. Se os irmãos estão sofrendo, sofrimento para os líderes. Se os irmãos estão angustiados, angústia dos líderes. Se os irmãos precisam de ajuda, os líderes estão prestes a ajudar. E não é tarefa fácil. E eles vão ter que prestar contas disso. Se foram faltosos, Cristo vai cobrar deles. Se não auxiliaram, vão prestar contas. Se não acudiram, vão prestar contas. Então a tarefa do líder não é só pregar, não é só ensinar, mas é muito mais de aconselhar, cuidar, prover e auxiliar os irmãos. E que esses irmãos lembrassem que os líderes são pessoas cuja vida jamais vai estar desatrelada do corpo todo. Os líderes não se preocupam apenas consigo mesmos, com seus problemas e as suas lutas. Cada dia acordam pensando em cada um dos irmãos. É assim que os líderes trabalham. Por isso, uma das melhores maneiras de prestar respeito à liderança, diz o apóstolo Paulo, final do verso 13. Você quer ajudar os líderes? Quer ser respeitoso aos líderes? Viva em paz com eles. Diz o final do texto: vivam em paz uns com os outros. Em outras palavras,
parem de reclamar. Parem de criar problema com a liderança. É uma liderança bíblica? Então contribua, obedeça, respeite, né? Pare de criar problemas. Parece casamento isso aqui para a gente encerrar, né? Casamento é assim: se a mulher, um exemplo, né? Se a mulher não respeita o marido, como é que vai ser o relacionamento? É difícil, né? Se a mulher não respeitar o marido, as decisões do marido, se a mulher não respeitar a posição de líder do marido, se a mulher não respeitar o marido, não vão viver em paz dentro do lar. Quando a mulher entende que precisa respeitá-lo, se submeter a ele como líder, não pelo status que ele tem, mas porque essa atribuição quem deu a ele foi o Senhor, aí vai haver paz no lar. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para lembrarmos que os líderes precisam ser respeitados, não por causa do status, não por causa do posto, mas por todas essas questões que nós vimos aqui, para que a igreja possa viver em paz e seguir o seu caminho fazendo a vontade do Senhor. Vamos encerrar orando, irmãos. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, porque és bom, a tua misericórdia dura para sempre. E hoje à noite vimos a tua bondade e a tua compaixão sobre nós através dos ensinos da tua palavra. E nós queremos suplicar que nos abençoe como igreja, para que aquilo que ouvimos hoje à noite seja exercitado, praticado por cada um de nós aqui, Senhor, que ouvimos a tua palavra. Nos ajude para não incorrermos no erro de nos eximirmos do respeito que devemos prestar à nossa liderança. Que o Senhor nos ajude a lembrar que a liderança foi instituída pelo Senhor com essa tarefa árdua de conduzir o teu trabalho, e que a melhor forma de respeitar é acatar as implementações do trabalho, da supervisão e às vezes, quando necessário, das admoestações que são trazidas pela liderança, para que o teu povo viva em paz e para que siga em paz no decorrer do seu trabalho aqui. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.